Meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, mais um dia para trazer a Sua palavra ao Pai, para levar a Sua palavra em famílias, em corações, Senhor. Hoje aqui a Sua palavra está em Ezequiel, capítulo 37, Senhor. Pai, já te peço licença, Pai, mais uma vez nesse dia para entrar na Sua presença, Senhor. Deus de poder e de glória, já no começo, Pai, dessa oração, Senhor, eu já apresento, Pai, todos que forem entrar por esse conteúdo, Senhor, aleluia, Pai, que o Senhor possa falar com pessoas através da palavra, aleluia, Senhor, Deus, que pessoas, Pai, aleluia, possa ser impactada com a sua palavra do Senhor, Deus, que pessoas possam ouvir, mas não só ouvir, Senhor, mas possa praticar a palavra do Senhor, aleluia, Deus, ensina, Pai, nós, aleluia, Senhor, nos ficar firme na sua presença, Pai, nos alicerça, Senhor, a cada dia na sua presença, Pai, derrama, Senhor, da sua glória nas nossas vidas, nas nossas almas, nas nossas famílias, Senhor. Deus, eu já apresento, Pai, todos os escritos, Pai, aleluia, do além dos olhos, histórias de fé, Pai, um canal de bênçãos para levar a palavra do Senhor, aleluia, Pai, Deus de poder e de glória, Pai, eu apresento toda a minha família, Senhor, nas suas mãos, ó Pai. Apresento também, Senhor, todas as famílias dessas pessoas que estão nos ouvindo agora, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Vai de encontro, Pai, a todos aqueles, Senhor, aleluia, que está nos ouvindo nesse momento, Senhor. Dá um toque sobrenatural nessa pessoa, que o Espírito Santo de Deus possa tocar nessa pessoa, aleluia, Pai, Senhor, que eu diminua, papai, mas que o Senhor cresça em minha vida, aleluia, Senhor, estamos aqui acreditando, Pai, que o Senhor já está visitando pessoas, estamos aqui, Pai, crendo, Senhor, que o Senhor já está visitando almas nesse momento, Pai. Aleluia, Senhor, que almas venham a render aos seus pés, Senhor. Aleluia, Senhor. Deus de poder e de glória, estamos aqui, Pai, porque nós acreditamos, Senhor, no sobrenatural do Senhor. O Senhor é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e vai ser o Deus eternamente. Aleluia, Senhor da glória. Aleluia, Deus vivo. Aleluia, Deus que, aleluia, salva. Deus que cura, aleluia, Pai, levanta quem está caído, coloca de pé, Senhor, dá uma injeção de ânimo, Pai, àquele que está fraco, aleluia, Senhor, Pai, eu também já te peço, Senhor, fica conosco, Pai, aleluia, Senhor, já estamos começando agora esse conteúdo, Pai, fica conosco, Pai, fala com seus filhos, fala com seus servos, em nome de Jesus, Papai, fica conosco, meu Deus. Amém, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, já começando, com o pé direito na frente, com essa pequena oração mais grandiosa no poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia, hoje vamos trazer a palavra de Deus em Ezequiel, aleluia, glória a Deus, 37. Eu já peço para você deixar o seu joinha, irmãos. Através do seu joinha o conteúdo chega em mais e mais pessoas e também a gente fica sabendo, irmão, se você está gostando ou não da palavra de Deus, porque você entrar aqui, só visualizar e não deixar o seu joinha é um sinal que você não está gostando, tá bom? Aleluia, deixa aí o seu nome que a gente vai também orando, vai estar orando no outro conteúdo e deixando o seu nome também nas orações, tá bom? Glória a Deus. Irmãos, já quero fazer um apelo para você, você que não é crente ainda, você que não é cristão, aleluia, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, irmão. Jesus deu seu Filho único para morrer na cruz, para que nós todos tenhamos vida e vida com abundância. E Jesus quer te salvar. Amém? Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Você está precisando de fazer uma nova aliança com Cristo? Faz uma nova aliança e fica na fiação de Deus. Jesus quer te salvar. Aleluia. Vamos para a palavra. Glória a Deus, Deus é bom, E só lembrando que no final do conteúdo, aleluia, a gente vai estar orando mais uma vez, tá bom? Então vamos lá para a palavra. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou um espírito do Senhor
e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ele me perguntou: Filho do homem, poderão viver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida, e vivereis. E porém nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós esterei pele, e porém vós o fôlego da vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Profetizei, pois, como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, osso ao seu osso. Cantarabassúbia. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne. E estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele fôlego. Aleluia, Senhor. O Santo de Israel. Então ele me disse: Profetiza o fôlego da vida, profetiza, ó filho do homem, e diz ao fôlego da vida: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó fôlego da vida, e assopra sobre esses mortos, para que viva. O cantarabasubirabasébia cantarabás. Profetizei, pois, como ele me ordenara. Então o fôlego da vida entrou neles e viveram. E se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: Os nossos ossos secaram-se e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo cortados. Aleluia. Aleluia, Senhor. Portanto, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas, sim, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E quando eu vos abrir as sepulturas, e delas vos fizer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou, que eu o falei e o cumpri, diz o Senhor. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Aleluia. Deus é bom. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pão e escreve nele o Judá e pelo filho de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pau. Vamos repetir aqui esse versículo.
Tu, pois, ó filho do homem, toma um pau e escreve nele o Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pau e escreve nele o José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro para que se unam e se tornem um só na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: porventura não nos declararás o que queres dizer com estas coisas? Aleluia. Tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as da tribos de Israel, suas companheiras, e lhes ajuntarei a vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Aleluia. Deus é bom. E os paus sobre que houveres escritos estarão na tua mão perante os olhos deles. Dizeres, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todos os lados, e os introduzirei na sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações, nem de maneira alguma se dividirão para o futuro em dois reinos. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Nem se contaminarão mais com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer uma das suas transgressões, mas eu vos livrarei de todas as suas apostasias com que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Aleluia. Também eu, servo Davi, reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor só. Andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos. E os observarão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ainda habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais. Nela habitarão eles e seus filhos, e os filhos dos seus filhos, para sempre, e Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles um pacto de paz, e será um pacto perpétuo, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Meu tabernáculo permanecerá com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia. Santo de Israel, glória a Deus. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário do meio deles para sempre. Aleluia. Esse foi o capítulo 37. Aleluia. Deixa eu ver. É isso mesmo. Esse foi o capítulo 37. Vamos para o capítulo 38.
Glória a Deus. É isso aí. Deus é bom, Deus é poderoso. Deus de poder e de glória. Aleluia, Senhor. Vamos para a palavra. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirijo o teu rosto para a terra de Magoque, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E diz: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei em ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa, uma grande companhia, com pavês e com escudo, manejando todos a espada. Aleluia. Deus é bom. Pérsia, Ruxe e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. Aleluia. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Tocarmo, o extremo norte, e todas as suas tropas, sim, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e todas as tuas companhias que se reuniram a ti, e servilhos de guarda. Depois de muitos dias serás visitada. Nos últimos anos virás à terra que é restaurada da guerra, e onde foi o povo congregado dentre muitos povos aos montes de Israel, que haviam estado deserto por longo tempo. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos os seus moradores estão agora sim. Aleluia, Senhor. Aleluia. Então virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Aleluia. Assim diz o Senhor Deus: acontecerá naquele dia que terás altivos projetos no teu coração e maquinarás o mau desígnio. E dirás: sobreirei contra a terra das aldeias não moradas. Irei contra os que estão em repouso e habitam seguros, habitando todos eles sem muro e sem ferrolho e nem portas. Aleluia. A fim de tomares o despojo e arrebatarem a presa, e tornarem a tua mão contra os lugares desertos que agora se acham habitados, e contra o povo que foi congregado dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens, e habitam no meio da terra. Aleluia. Sabá e Dedã e os mercadores de Tasses, com todos os seus leões novos, te dirão: vens tu para tomar o despojo, ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para saquear grande despojo. Aleluia. Portanto, profetiza, ó filho do homem, e dize a Gog:
Assim diz o Senhor Deus: acaso naquele dia, quando o meu povo Israel habitar seguro, não o saberás tu? Virás, pois, do teu lugar, lá do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, uma grande companhia e um exército numeroso. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia. E subirás contra o meu povo Israel e com uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, diante dos teus olhos. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio de meus servos, os profetas de Israel, os quais daqueles dias profetizaram há alguns anos, que quitaria contra eles? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Naquele dia, porém, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus: a minha indignação sobrirás as minhas narinas, pois no meu zelo, no ardor da minha ira falei, certamente naquele dia haverá um grande tremor na terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, e todos os répteis que se arrastem sobre a terra, bem como todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Aleluia. Aleluia, Senhor. E chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra seu irmão. E contenderei com ele também por meio da peste e do sangue. E farei chover sobre ele as suas tropas, e sobre os muitos povos que estão com ele, uma chuva imundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre. Aleluia, glória a Deus. E assim eu me engrandecerei e me santificarei e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi o capítulo 38 de Ezequiel. Aleluia. Vamos para o capítulo 39. Aleluia, glória a Deus. Deus de poder e de glória. Deus é bom, irmãos. Glória a Deus. Deus é bom. Vamos para a palavra. No final a gente vai estar orando, tá bom? Glória a Deus. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza contra Gog e diz: assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefes de Meseque e Tubal, e te farei virarem e conduzindo-te, far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel,
Com um golpe tirarei da tua mão esquerda o teu arco, e farei cair da tua mão direita as tuas flechas. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina de toda a espécie, todos os animais do campo te darei para que devorem. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Deus. E enviarei o fogo sobre Magog e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que isso vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado. Aleluia, glória a Deus. E os habitantes das cidades de Israel sairão, e com as armas acenderão fogo, e queimarão os escudos e os paveses, os arcos e as flechas, os bastões de mão e as lanças, acenderão o fogo, com tudo isso por 7 anos. Aleluia. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão aos que o roubaram, e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor Deus. Naquele dia, darei a Gog como lugar de sepultura em Israel, um vale dos que passam ao oriente do mar, a qual falará a ele. Aleluia, glória a Deus. Naquele dia, darei a Gog como lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, no qual fará parar os que por ele passarem, e ali sepultarão a Gog e a toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale de Amogog. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E a casa de Israel levará 7 meses em sepultá-los para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e isso lhe servirá de fama no dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. Separarão, pois, homens que incessantemente percorrerão a terra, para que sepulquem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para purificá-la. Depois de passados 7 meses, farão a busca. E quando percorrerem a terra, vendo alguém moço de homem, levantar-lhe-á ao pé um sinal, até que os enterradores o enterrem no vale de Amogog. Aleluia, glória a Deus. E também o nome da cidade será Amon. Assim purificarão a terra. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus: dize às aves de toda a espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde.
ajuntai-vos de todos os lados para o meu sacrifício, que eu sacrifico por vós, sacrifício grande sobre os montes de Israel, para comerdes carnes e beberdes sangue. Comereis as carnes dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros e dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos eles cevados em vazão. Aleluia. Comerei da gordura até vos fartares, e beberei do sangue até vos embebedardes, da gordura e do sangue do sacrifício que vos estou preparando, e a minha mesa vos fartarei de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Estabelecerei, e pôs a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo que eu tiverei executado, e a minha mão que sobre elas eu tiver descarregado. Aleluia, glória a Deus. E os da casa de Israel saberão desde aquele dia em diante que eu sou o Senhor Deus. Aleluia. Deus é bom. E as nações saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se houveram traiçoeiramente para comigo, e eu escondi deles o meu rosto. Por isso os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos caíram à espada. E conforme a sua imundícia e conforme as suas transgressões me houve com eles, e escondi deles o meu rosto. Aleluia, glória a Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora tornarei a trazer Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. Aleluia, Senhor. E eles se esquecerão tanto do seu opróprio, como de todas as suas infidelidades pelas quais transgrediram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os amedronte. Aleluia. Quando eu os tornar a trazer de entre os povos, e os houverem ajuntado das terras de seus inimigos, e for santificado neles aos olhos de muitas nações. Aleluia. Então saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, vendo que eu os fiz em cativeiro e entre as nações, e os tornei a ajuntar para a sua terra. Não deixarei lá nenhum deles. Aleluia, Senhor. Nem lhes esconderei mais o meu rosto, pois derramei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Deus de poder e de glória. Esse foi o capítulo 39. Aleluia. Vamos ver aqui. Capítulo 39. Vamos para o capítulo 40, né, irmãos?
Aleluia. Logo no final, logo mais no final do conteúdo, a gente vai estar orando. Tá bom? Continua conosco. Aleluia. O conteúdo é um pouco longo, mas é a palavra de Deus sendo ministrada ao seu coração. Então vamos lá. A palavra de Deus. No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, no ano 14, depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor. E em visões de Deus me levou à terra de Israel, e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como que edifício de cidade para a banda do sul. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Levou-me, pois, para lá, e eis um homem cuja aparência era como a do bronze, tendo na mão um cordel de linho e uma cana de medir, e ele estava em pé na porta. O Santo de Israel. Aleluia. Aleluia. E disse-me o homem, filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos e põe no teu coração tudo quanto ele te fizer ver. Porque para tu mostrar foste tu aqui trazi. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto vis. E havia um muro ao redor da casa do lado de fora, e na mão do homem uma cana de medir de 6 covados de comprimento, tendo cada covado um palmo a mais. E ele mediu a largura do edifício, era uma cana, e a altura, uma cana. Aleluia. Então veio a porta que olhava para o oriente e subiu pelos seus degraus. Mediu-lhe mear da porta, deram uma cana de lá, e o outro limiar, uma cana de lá. Aleluia. Glória a Deus. E cada câmara tinha uma cana de comprido e uma cana de lá, e o espaço entre as câmaras era de 5 covados. E o limiar da porta, ao pé do vestíbulo da porta, em direção da casa, tinha uma cana. Também mediu o vestíbulo da porta em direção da casa, uma cana. Então mediu o vestíbulo da porta, e tinha 8 covados, e os seus pilares 2 covados, e o vestíbulo da porta olha para a casa. E as câmaras da porta para o lado do oriente eram 3 de um lado e 3 do outro, a mesma medida era a das 3. Também os umbrais do lado e do outro tinham a mesma medida. Aleluia, Senhor. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de pé 10 covados, e o comprimento da porta 13 covados. E a margem em frente das câmaras de um lado era de 1 covado, e de 1 covado a margem do outro lado, e cada câmara tinha 6 covados de um lado e 6 covados do outro. Então mediu a porta desde o telhado de uma câmara até o telhado da outra. Era 25 covados de largo, estando porta defronte de portas. Aleluia.
Mediu também o vestíbulo, 20 covados, e em torno do vestíbulo da porta estava o arco. E, desde a dianteira da porta da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior, havia 50 covados. Havia também janelas de fechar nas câmaras e nos seus umbrais, dentro da porta ao redor, e da mesma sorte dos vestíbulos, e as janelas estavam à volta pela parte de dentro, e nos umbrais havia palmilhos. Então ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia câmaras e um pavimento feitos para o átrio ao redor. 30 câmaras havia naquele pavimento. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. E o pavimento, isto é, o pavimento inferior, corria junto às portas, segundo o comprimento das portas. Aleluia. A seguir, ele mediu a largura desde a dianteira da porta inferior até a dianteira do átrio inferior, por fora, 100 covados, tanto do oriente como do norte. E, quanto à porta que olhavam para o norte, no átrio exterior, ele mediu seu comprimento e a sua largura. Aleluia, glória a Deus. As suas câmaras eram 3 de um lado e 3 do outro, e os seus umbrais e os seus vestíbulos eram da medida da primeira porta. De 50 covados era o seu comprimento, e a largura de 25 covados. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. As suas janelas e os seus vestíbulos e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o oriente, e sobre-se para elas por 7 degraus, e os seus vestíbulos estavam diante delas. Aleluia. Havia uma porta do átrio interior defronte da outra porta, tanto do norte como do oriente, e mediu de porta a porta 100 covados. Então ele me levou ao caminho do sul, e eis que havia ali uma porta que olhavam para o sul, e mediu seus umbrais e os seus vestíbulos conforme estas medidas. Aleluia. E havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, como as outras janelas. 50 covados era o comprimento, e a largura 25 covados. Aleluia. Glória a Deus. Sobre-se a elas os 7 degraus, e o seu vestíbulo era diante deles, e tinha palmeiras, uma de uma banda e outra da outra, nos seus umbrais. Também havia uma porta para o átrio interior que olha para o sul, e mediu de porta a porta, para o sul, 100 covados. Então me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul conforme estas medidas. E as suas câmaras e os seus umbrais e o seu vestíbulo eram conforme essas medidas, e nele havia janelas, e no seu vestíbulo, ao redor do comprimento, era de 50 covados, e a largura de 25 covados. Aleluia, Senhor.
Aleluia. Havia um vestíbulo em redor do comprimento era de 25 covados e a largura de 5 covados. O seu vestíbulo olhava para o átrio exterior e havia palmeiras nos seus umbrais e sobre a ciele por 8 degraus. Depois me levou ao átrio interior, que olha para o oriente, e mediu a porta conforme essas medidas, e também as suas câmeras, e os seus umbrais, e o seu vestíbulo, conforme essas medidas. Também ele havia janelas, e no seu vestíbulo, ao arredor, no comprimento era de 50 covados, e a largura era de 25 covados. Aleluia, Senhor. Aleluia. Deus é bom. E o seu vestíbulo olhava para o átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus umbrais de uma e de outra banda, e sobre a ciele por 8 degraus. Então me levou à porta do norte e mediu-a conforme essas medidas. As suas câmeras são os seus umbrais e os seus vestíbulos. Também tinha janelas em redor do comprimento era de 50 covados e a largura de 25 covados. E os seus umbrais olhavam para o átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus umbrais de uma e de outra banda, e sobre a ciela por 8 degraus. O Santo de Israel. Aleluia. Havia uma câmara com a sua entrada junto aos umbrais perto das portas. Aí se lavavam os holocaustos. E no vestíbulo da porta havia 2 mesas de uma banda e 2 da outra, e entre que se havia de molar os holocaustos e a oferta pelo pecado e a oferta pela cura. Aleluia. Também de uma banda do lado de fora, junto da subida para a entrada da porta que olha para o norte, havia 2 mesas, e da outra banda do vestíbulo da porta havia 2 mesas. Aleluia. Aleluia. Havia 4 mesas de uma e 4 mesas da outra banda. Junto à porta, 8 mesas, sobre as quais imolavam os sacrifícios. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. E havia para o holocausto 4 mesas de pedras lavradas, e sendo o comprimento de 1 covado e meio, a largura de 1 covado e meio e a altura de 1 covado, e sobre elas se ponham os instrumentos com que imolavam o holocausto e o sacrifício. E ganchos de 1 palmo de comprido estavam fixos por dentro ao redor, e sobre as mesas estava a carne da oferta. Aleluia. Fora da porta interior estavam as câmaras para os cantores no átrio interior, que estavam ao lado da porta do norte, e elas olhavam para o sul. Um estava ao lado da porta do oriente e olhava para o norte. Aleluia.
E ele me disse: esta câmara que olha para o sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo. Mas a câmara que olha para o norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar, a saber, dos filhos de Zadok, nos quais dentre os filhos de Levi se chegam ao Senhor para o servir. E mediu o átrio do comprimento era de 100 covados e a largura de 100 covados, 1 quadrado, e o altar estava diante do templo. Aleluia! Então me levou ao vestíbulo do templo e mediu cada um ao do vestíbulo, 5 covados de um lado e 5 covados do outro. Aleluia! Senhor! Então me levou ao vestíbulo do templo e mediu cada um umbral do vestíbulo, 5 covados de um lado, 5 covados de outro, e a largura da porta era de 3 covados de um lado e 3 covados do outro. Aleluia! Aleluia, Senhor! Então me levou ao vestíbulo do templo e mediu cada um umbral do vestíbulo, 5 covados de um lado e 5 covados do outro, e a largura da porta era de 3 covados de um lado e 3 covados do outro. Aleluia! O comprimento do vestíbulo era de 20 covados, e a largura de 12 covados, e era por 10 degraus que se subia a ele, e havia colunas junto aos umbrais, uma de um lado e outra do outro. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Esse foi o conteúdo de hoje, né? Nós lemos aqui através dos leitores de telas o capítulo 37 ao 40. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, estou feliz com meu Deus. Aleluia. E Jesus quer te salvar, irmãos. Quero fazer um apelo para você. Vamos orar, mas antes quero fazer um apelo para você que não é crente ainda, você que ainda não é cristão. Aleluia. Irmãos, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, porque Jesus quer te salvar, irmão. Aleluia. Deus, Ele deu seu Filho único para morrer na cruz, para que nós todos tenhamos vida, irmão. E vida com abundância. Então vamos orar, coloca sua mão no seu coração. Aleluia. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você agora. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse conteúdo, Pai. Aleluia, Senhor. Pai, eu não sei o que essa pessoa está precisando, mas o Senhor sabe, ó Pai. Deus vai de encontro a essa pessoa que está nos ouvindo agora, Senhor. O Espírito Santo de Deus toca nessa alma, toca nessa vida, Senhor. Deus de poder e de glória, Pai, eu não sei qual é a área que essa pessoa está precisando de um toque sobrenatural do Senhor. Eu não sei se é na área financeira, eu não sei se é na área da saúde, eu não sei se é na área do emprego, eu não sei, Pai, mas o Senhor sabe, Senhor. Vai de encontro agora, Senhor. Pai, visita o seu servo agora, visita sua serva, visita seu filho, visita sua filha, Senhor. Deus de poder e de glória, o Senhor é tão bom, Pai, para conosco, porque o Senhor deu esse ar puro para nós respirarmos. Tantas pessoas estão aí, aleluia, no leito de hospitais, respirando no oxigênio, mas nós estamos aqui respirando esse ar puro que o Senhor concedeu para nós. Pai, eu já apresento, Pai, essa pessoa que está nos ouvindo, Senhor, vai de encontro a essa pessoa, aleluia, Pai, vai de encontro, Pai, também, Senhor, aleluia, todos aqueles que estão pensando em desistir, Pai, aleluia, Senhor, Deus dá ânimo, Pai, dá uma injeção de ânimo, dá uma injeção, aleluia, de ânimo nessa pessoa, aleluia, glória a Deus,
Deus de poder e de glória, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, nessa pequena oração, papai, continua conosco, Senhor, continua com suas mãos estendidas sobre a minha alma, sobre a minha vida, sobre a minha família, Senhor. Pai, continua com suas mãos estendidas sobre a família dessa pessoa também, Senhor. Deus, eu tenho certeza que essa oração está subindo com cheiro suave nas tuas narinas. Aleluia, Senhor. Deus, eu também te peço, Senhor, aleluia, vai de encontro, Pai, a essa pessoa em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, continua conosco, Senhor. Aleluia. Eu já te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, porque vindo do Senhor é coisa boa. Aleluia, Pai. Continua com suas duas mãos seguro na direção da minha vida, Pai. Que o Senhor estando na direção, eu sei que eu estou indo para o caminho certo. Aleluia, Pai. Deus, eu já te peço também, Senhor, nessa hora, nesse momento, Senhor, que todo mal que está assolando, Pai, essa casa, aleluia, sai em nome de Jesus. Que todo mal sai em nome de Jesus. Que todo mal, na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, sai em nome de Jesus. É isso aí, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Esse foi o conteúdo de hoje. Aleluia, glória a Deus. Você que está aqui conosco, né? Continua conosco. Aleluia. Deus é bom e amanhã estamos de volta com mais conteúdos da Palavra de Deus. Você que já é inscrito, continua conosco. Você que ainda nunca se inscreveu, se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. E amanhã estamos aqui, no mesmo horário.